Olá pessoal, tudo bem com vocês? Manu por aqui. Hoje eu quero dar dicas para vocês sobre como tu pode começar a estudar hoje pro Enem. Hoje é o dia que eu vou soltar esse vídeo, dia 17 de setembro, faltam exatamente 4 meses pro Enem. E a gente sabe que muita gente começa a estudar faltando pouco tempo, né? Porém, a gente tem que pensar se realmente 4 meses é muito ou é pouco tempo para você estudar. Muito, no caso, suficiente, né? Muita gente fala que tu tem que começar desde o começo do ano, muita gente fala que 6 meses basta, outras que 3 meses basta. Só que você tem que entender uma coisa: o que basta pra você, né? A gente se coloca muito dentro de caixinhas, mas o que serve para o outro não necessariamente vai servir para você, né? Então tu tem que se encontrar no que te favorece. Por exemplo, eu, Manu, eu hoje não vejo videoaula de forma alguma. Faltando 4 meses para as provas, de forma alguma eu assisto alguma videoaula. Por exemplo, não pego aulas de física para assistir. O que eu faço? Vou lá na minha apostila, pego meus exercícios e faço os 15 que tem da apostila daquele conteúdo. Se eu tiver alguma dúvida, eu volto na teoria que eu já escrevi, do resumo que eu já fiz, não refaço o resumo nesse meio tempo, e lá naquele resumo eu vou procurar onde está a minha dúvida. Se eu não sanei a minha dúvida, aí sim eu busco uma videoaula, porque às vezes é alguma coisa que é mais específica, mais aprofundada, que às vezes a gente acaba não anotando no resumo. E que às vezes as minhas apostilas são de turma de noturno, então geralmente não tem essa aprofundação, né? Aprofundação. Fica aí a dúvida, a questão, né? Entendimento. Então hoje é assim que eu faço, né? Eu não assisto videoaula nesse período, faltando esses 4 meses. E uma coisa que eu faço, pessoal, é prova. Por que tu vai fazer prova? Assim, eu já vi gente no YouTube falando que tu não deve jamais fazer um simulado. Ok, o simulado vai ocupar o seu tempo? Vai. Mas como que ele vai te ajudar? Ele vai te ajudar a você entender como funciona o seu corpo na hora da prova. Tá, o que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: tem gente que não fica 5 horas e meia com a bundinha na cadeira. Então, tu tem que ter essa resistência. A prova do Enem, ela é uma prova muito extensa. E você tem que ter essa resistência física realmente, né? O seu corpo tem que estar preparado para doer a bunda, doer as costas, doer o pescoço. E não é todo mundo que consegue, né? Outra coisa que a gente aprende muito fazendo simulado é aprender a administrar o tempo. Aí tu fala pra mim, mas como que eu vou aprender a administrar meu tempo? Tu lembra que no primeiro dia tu vai ter as 90 questões de humanas, de linguagens e a tão temida redação. E tu tem que entender que a tua redação tu tem que levar 1 hora pra fazer ela. 1 hora? Como assim? 1 hora? Tu tem que fazer o seu texto, o seu rascunho e passar ele pra folha definitiva em até 1 hora. Por que isso é importante? Porque tu nota que o Enem deixa 5 horas e meia pra tu fazer o primeiro dia. Então, quando você pega provas antigas, por exemplo, esses dias eu fiz uma prova do Enem 2016. Cara, o primeiro dia tinha 4 horas e meia. Então, tu percebe que eles colocaram essa 1 hora a mais para realmente você ter esse tempo de fazer redação. E daí tu tem que aprender a distribuir como tu vai fazer as questões. Me explica isso, Manu, explico. É assim, a gente fala sempre que tu tem que pular a questão. Por exemplo, eu tô lendo lá uma questão de matemática, eu bati o olho e sei resolver. Cara, essa questão tu vai resolver. Tu não pode perder essa questão, porque ela é uma questão fácil e ela vai aumentar muito a tua nota, tá certo? Só que se você vira a página, tem uma questão que você bate o olho e fala, não sei como resolve, mas vai demorar, pula. Pula pra próxima. Aí tu virou a página, viu uma questão que tu não faz ideia como é que tu vai fazer essa questão. Meu filho, tu não olha pra ela nunca mais? Não te preocupa com isso. O que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que você vai conseguir ler a prova 3 vezes, pelo menos. Como que tu vai fazer isso? Tu viu a questão fácil? Responde. Tu viu a questão média? Passa. Tu viu a questão rápida? Passa de novo. Quando você lê pela primeira vez, você vai ter resolvido todas as questões fáceis da prova, tá certo? Aí na segunda vez, o que tu vai fazer? Tu vai voltar nas médias. Então tu pode ir assinalando fácil, média e difícil no meio da prova. As fáceis, tecnicamente, tu nem vai assinalar, porque tu já vai fazer, né? Mas aí tu pode ir assinalar entre as médias e as difíceis. Nessa segunda vez que você vai ler, você vai fazer todas as médias. Se sobrar tempo, você volta para as difíceis. Se não sobrar tempo,
abre mão das difíceis e vai com o que tu tem. Por quê? A prova do Enem tem TRI, Teoria de Resposta ao Item. Então, o que vale na tua nota? Vale tu acertar as questões fáceis e boa parte das médias, se não todas as médias. As difíceis, todo mundo vai errar, então elas não vão contar a nota. E a pessoa que acerta a difícil, ela fica com uma nota menor do que se ela acertasse a fácil, tá? Então, te liga mais ou menos de como tu vai fazer isso. Galera, a prova de linguagens e a prova de humanas, assim, não tem muita dica pra te dar, porque é tudo leitura. É tudo basicamente leitura, tu não tem regra, por exemplo, aqui na Federal do Paraná a gente tem algumas questões de língua portuguesa que são sobre regras gramaticais. Cara, no Enem não tem isso. Então, assim, tu leu, tu pode fazer mesmo trajeto que tu fez da prova de natureza e de matemática. Natureza é igual a matemática, daí tá pra... né? Não falei, mas é igual. Que tu pode fazer. Tu pode ler a primeira e ver se é fácil, daí tu faz a fácil. Pode voltar de novo, ver a média, depois é difícil. Só que, como é uma prova mais subjetiva, é mais difícil você perceber qual que é difícil, qual é fácil e qual é média, tá? Então, assim, tu pode ir lendo a prova. O que eu posso dar de dica pra você? Lê o comando da questão antes de você ler o texto. Por quê? Porque tem vezes que você não vai precisar ler o texto. Às vezes o texto tá lá pra te trollar, entendeu, querido? Então você lê o comando da questão e vai. Se precisar voltar no texto, daí você já tem o comando, você já vai procurar no texto o que você precisa, né? O que a questão tá te pedindo. A prova de humanas é a mesma coisa. A gente tem a facilidade na prova de humanas, por exemplo, na parte de geografia, que tem questões que são mais fáceis, outras que são mais difíceis. Agora, a prova de sociologia e de filosofia, daí tu entrega nas mãos de Deus, né? Porque geralmente elas vêm com alguns textos que são bem complexos, assim, eu tenho visto algumas análises de alguns professores, tipo a Débora Ladim, amada, amo Débora Ladim, maravilhosa. Se você não assiste o canal dela, gente, assista, sensacional. E ela fala assim que tem muito texto de filosofia que ela viu na faculdade. Então tu tem que ser formado para fazer o Enem, sabe? A prova de filosofia e sociologia, quem gosta, eu sou de humanas total, galera. Eu gosto muito, então eu não tenho tanta dificuldade nessa parte. Mas pra quem não quem tem zero afinidade, fica complicado. Até pra quem tem, às vezes, a prova fica mais complicadinha. O Enem de 2018, na prova de filosofia, só por Deus, foi difícil. Mas nada está perdido. Por quê? Porque a prova, infelizmente, eu vou dizer infelizmente, a prova de humanas, ela vale muito menos do que a prova de natureza. Então, se tu acertar todas as de humanas, o que é difícil, né? Porque, como eu falei, é muito subjetiva a prova. Se tu acertar toda a prova de humanas, provavelmente você não vai ter uma nota tão alta quanto você acertar toda a prova de natureza. Então, no Enem, o que conta? O que você precisa estudar, o que precisa ser a sua arma secreta para vencer o teu concorrente? Cara, estuda matemática e estuda redação. Porque é isso que vai alavancar a sua nota. Se você tira 1000 na redação e, tipo, 900 mais, se você tira 900 mais na redação e 800 mais, 900 mais em matemática, fica lá com 700 em natureza e uns 600, 700 em humanas, cara, tu entra, entende? Então, assim, foca nisso, sabe? Tem muito professor, por exemplo, o professor Rafael Procópio, que, cara, ele é muito focado nessa parte do Enem, ele tem resoluções de todos os anos, então é muito importante ver essa resolução, né, pra tu ter uma ideia diferente de como fazer a questão. E redação, meu, tem inúmeras coisas que a gente pode ver, a gente pode assistir muito seriado, a gente pode procurar sobre muito tema, só que a estrutura, tu tem que aprender a estrutura que é pedida na prova, e a estrutura vai ser sempre a mesma. Então, se você aprende a estrutura uma vez, tu vai repetir ela sempre. O que é a vantagem? Você precisa escrever sobre temas muito diferentes um do outro, que isso sim vai te ajudar a não travá-la no meio da prova com um tema X ou Y, tá? Então, se vocês querem alguma indicação de
plataforma de cursinho, eu indico para vocês o ProEnem. Cara, os professores do ProEnem, eles são sensacionais. As revisões que eles fazem são sensacionais. Sou completamente apaixonada pela didática de todos eles, assim, o professor Rômulo de redação, ele é sensacional. E também tem o Me Salva, que é aqui do Sul, que é do Rio Grande do Sul, que também, cara, assim, sensacional. A parte de redação deles, o professor Henrique, ele tem o canal próprio dele, sensacional também, muito, muito, muito legal. Pessoal, eu acho que era isso. Continuem seguindo a Débora, tá? A Débora é maravilhosa nas dicas de redação dela, sobre os temas dela de redação. Ela fala muito, ela discute muito, te dá muito repertório, né, para tu conseguir articular sobre isso. O professor Guilherme de Biologia, o amor da minha vida, assim, me trouxe para este mundo, então eu vou amá-lo para sempre. E então, pessoal, acho que era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários. Lá no Instagram a gente sempre posta IGTV para vocês sobre isso, né? Sobre algumas dicas, sobre repertório. E provavelmente a gente vai começar a fazer alguns videozinhos de resolução de exercício aqui no YouTube para vocês. Se vocês quiserem que eu resolva alguma questão de algum ano do Enem, deixa aqui embaixo nos comentários que eu procuro a questão e resolvo para vocês em vídeo, beleza? Galera, eu acho que era isso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos, né? Mandar no grupo de estudos aí. Inclusive me chama aqui, saudade de estudar com pessoas. É triste, mas a gente tem que aprender a ser autônomo, infelizmente. A autonomia vai levar a tua aprovação aí. E muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.